sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. É com uma enorme alegria, é muita gratidão por mais uma vez estarmos reunidos em torno do estudo da obra O Livro dos Espíritos, aonde a doutrina espírita vem nos esclarecer, vem nos consolar, juntamente com os ensinamentos de Jesus, nos auxilia na condução da nossa existência, na nossa reforma íntima, na nossa construção de nós mesmos, consequentemente, de uma família melhor, de um mundo melhor. Hoje, então, para o trabalho, nós contamos com a Juliane Zangirolami, com a Lidiane e com a Bruna na técnica. Então, para que possa deixar o seu boa noite inicial, começamos com a Ju.
Boa noite, amigas queridas. É muito bom estar aqui com vocês para mais uma prosa. Boa noite a todos que nos fazem companhia, que nos permitem adentrar em suas casas. Desejo de coração que tenhamos uma roda de conversa bem agradável, bem produtiva, para que todos nós possamos tirar proveito, né, desses ensinamentos. Lembrando que, como a Ju já falou, todo o embasamento da nossa roda de conversa é baseado nesse livro aqui, o Livro dos Espíritos. Então, que tenhamos todos um bom proveito nessa noite. Lide. Boa noite, minhas queridas colegas, amigas. Boa noite ao pessoal que nos assiste, que está conosco nessas quintas-feiras, aprendendo muito também sobre a doutrina dos espíritos. E eu desejo a todos que a nossa roda de conversa possa trazer algum consolo para o coração de vocês, assim como traz para os nossos, né? E eu fico muito feliz de poder estar aqui participando e aprendendo também. Obrigada, meninas. A Bruna também deixa seu abraço carinhoso para todos. Então, hoje nós, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos para o capítulo 6 do Livro dos Espíritos, a vida espiritual. E nós começamos com o primeiro item, que é Espíritos Errantes. E na questão 223, Lide, a alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? Ju, não há uma regra geral para essa encarnação. Tudo é feito, a justiça divina, Deus é tão bom que tudo é feito da forma que mais vai auxiliar o espírito, né? Vai da necessidade do espírito, né? Então, a encarnação, como a gente já vem vendo dos estudos anteriores, ela serve como um instrumento de aprendizado. Então, o tempo para reencarnar também vai variar muito. Os espíritos responderam para Kardec assim: algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarnado neste mundo, goza quase que de todas as faculdades de espírito, sendo o estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Então varia muito, não existe um determinismo para a próxima encarnação e, como eu disse, vai da necessidade do espírito, né? Os livros de André Luiz, aqueles livros que ele conta da vida espiritual, começa com o Nosso Lar, depois vem os Mensageiros, Missionários de Luz, e assim, a gente vê nesses livros que alguns espíritos têm uma reencarnação mais rápida e outros estão há séculos no mundo espiritual, né? Então, trabalhando nunca em ociosidade, né? A continuação dessa questão é a 224, e Kardec pergunta para os espíritos: que se torna a alma nos intervalos das encarnações? Então, que nome a gente dá para esse espírito que não está na Terra? Então, é espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. E aí tem a questão A dessa pergunta. Quanto podem durar esses intervalos? E aí, como eu disse também anteriormente, depende da nossa necessidade, da nossa evolução. Os espíritos responderam desde algumas horas até alguns milhares de séculos. E a questão B, essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? E a resposta é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhe inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuar em estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Aqui ele está falando do caso de alguma encarnação
quando precisa ser programada, voluntária, ou quando é imposta, né? E isso depende da evolução do espírito. A continuação é na questão 225. E eu peço para Ju Alegrete. Ju, a erraticidade por si mesma é um sinal de inferioridade nos espíritos? Lide, e voltando um pouquinho que na questão 224, né, que falava da erraticidade, então a erraticidade, ela é o intervalo entre uma encarnação e outra. E a resposta para essa questão, se a erraticidade ela é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos, os benfeitores vão responder que não, pois há espíritos errantes em todos os graus. A encarnação é um estado transitório. E em seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. E na questão 226, Kardec pergunta se pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que estão encarnados? E os benfeitores respondem: os que devam reencarnar, sim. Mas os espíritos puros, os que atingiram a perfeição, não são errantes. Seu estado já é definitivo. E Kardec continua com esse comentário. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados ao corpo, errantes, isto é, desligados do corpo material e aguardando uma nova encarnação para se melhorarem, e espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. E na questão 227, Kardec questiona aqui, de que modo então se instruem os espíritos errantes, já que certamente não fazem da mesma maneira que nós encarnados. E os benfeitores dizem que, por estarem desencarnados, então eles têm a oportunidade de estudar o seu passado e de procurar os meios de elevar-se. Veem e observam, né, os lugares aonde percorreram, ouvem discursos e esclarecimentos de conselhos de espíritos mais elevados que eles, e tudo isto vai lhes inspirando ideias que não tinham antes, então procurando a sua evolução, a sua melhoria. E aqui a gente abre um parêntese para a importância dos trabalhos das instituições religiosas sérias, da importância do trabalho da Casa Espírita, e mesmo a importância do trabalho do nosso Evangelho no Lar, aquela uma vez na semana onde nos reunimos, aonde chamamos ao nosso convívio a mensagem do Cristo, onde estudamos o seu Evangelho. Então, que são oportunidades que esses espíritos errantes, né, têm também de buscarem esclarecimentos, e às vezes de tão ligados ainda à matéria, de tão imperfeitos, são necessários trazer eles até encarnados, para eles conseguirem ouvir essa mensagem, né? Ju, agora eu vou continuar contigo na questão 228. Os espíritos, eles conservam algumas das paixões humanas? Com o desencarne, então, muitos espíritos acabam levando na bagagem todas essas paixões inferiores que vivenciaram na carne durante a encarnação. São espíritos, então, inferiores que continuarão, da mesma forma, tendo a oportunidade de evoluir e de domar essas paixões, né, inferiores, e desde que, para isso, tenham um bom ânimo, boa vontade
justamente por isso é que terão êxito ou não nessa aquisição das conquistas morais. Na sequência, e da mesma forma, quando espíritos superiores, né, desencarnam, levam consigo toda a bagagem moral pelas ações do bem praticado. Então, não há a morte, não transforma ninguém, não vai mudar nada dessa bagagem do que somos, né, no plano encarnado para o plano espiritual. Na próxima questão, na 229, a pergunta é: por que, deixando a Terra, não deixam aí os espíritos todas as mais paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes? Tudo é uma questão da necessidade de evolução. Como eu falei, a morte não faz transformação alguma. O desencarne não faz nenhuma transformação, não vai mudar o que eu era aqui para quando eu passar para o plano espiritual. Então, aquilo que eu falei antes, quando os espíritos elevados partem do mundo físico, levam então somente essa bagagem moral, deixando assim as experiências que tiveram que vivenciar, nesse caso, em auxílio do próximo, nas questões morais, nas questões das paixões inferiores. Então, é diferente de um espírito menos evoluído que precisa continuar nesse processo de aprendizagem. Então, ele vai continuar com aquilo, com essa bagagem inferior nele, para que, através das experiências, ele aprenda, então, ou desenvolva essa questão moral. E a 230 pergunta assim: na erraticidade, se o espírito progride? Então, na erraticidade, todos nós vamos ser deparados, então, com as nossas verdades, com tudo aquilo que a gente vai ter um momento de lucidez lá em que a gente vai se dar conta de tudo que a gente agregou nessa existência. Então, a gente sabe que nesse período, durante a erraticidade, a gente vai ter a oportunidade de aprender, para que numa próxima experiência encarnatória a gente consiga colocar em prática esse aprendizado, baseado sempre, então, nas ações do bem. E essas ações do bem sempre estão baseadas no caminho reto, né? Nas ações sempre em busca dessa evolução moral, né? Desse tratamento que a gente precisa fazer, dependendo da nossa boa vontade, para que a gente se cure, então, dessas inferioridades morais. Na sequência, na questão 231, eu vou deixar com a Lídia, então, que diz assim: são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Ju, e os espíritos responderam, mais ou menos conforme seus méritos. E como você estava trazendo, Ju, quanto mais desmaterializado esse espírito chegar no mundo espiritual, mais feliz ele vai ser, porque ele deixou para trás as paixões, os vícios, os defeitos morais. E a felicidade, ela é uma conquista. Então, o que eu sou hoje vai ser a Lide que desencarna. Então, o que eu conquistei em conhecimento e sabedoria vai ser eu no mundo espiritual. E a minha felicidade vai estar ligada com os méritos que eu consegui nessa encarnação. E aí os espíritos continuam. Eles, mais ou menos conforme seus méritos, sofrem por efeito das paixões cuja essência conservam, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e, desde então, procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, é permitido reencarnar como for do seu agrado, representando isso para ele uma punição. A gente pode lembrar aqui da frase de Jesus, que comigo meu jugo é suave, o meu fardo é mais leve. Por isso, viver uma vida baseada nos ensinos do Mestre traz uma felicidade maior quando a gente estiver na erraticidade. A continuação, na 232,
Kardec pergunta, então, podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro de mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para que devam tender seus esforços, pois, ao contrário, nunca se aperfeiçoaria. Jesus nos falou que há muitas moradas na casa de meu Pai, e a terra é uma dessas moradas. Então, a via de regra, estamos encarnados aqui porque a terra atende às nossas necessidades. A forma como a terra, a sociedade aqui está organizada, atende às necessidades para a nossa evolução. Desencarnando, a gente pode ir como um passeio num mundo maior, acompanhado de uns benfeitores, como forma de aprendizado, como forma de olhar e ver coisas melhores, como podemos evoluir. Mas não vamos a passeio no mundo mais evoluído, né? Então a gente está encarnado na Terra e ficamos encarnados aqui na próxima, porque aqui está atendendo a nosso grau de evolução, né? Continuando, Ju, Alegrete. Outro item, então, mundos transitórios, questão 234. Como ficou dito, existem mundos que servem aos espíritos errantes como estações e locais de repouso? E os benfeitores vão responder que sim, que há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos nos quais eles podem habitar temporariamente, uma espécie de acampamento ao ar livre, de lugares onde possam repousar de uma erraticidade demasiadamente longa, estado este sempre um tanto penoso, por ainda sermos espíritos errantes, né, imperfeitos ainda. Então, são entre outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançá-los e aos quais gozam de maior ou menor bem-estar. É aquilo que tu dizia antes, né, Lídia? Conforme a necessidade, você é convidado a estagiar um tempo ali para tirar dali aprendizado. E na 234A, Kardec questiona: os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade, ir e vir? E os benfeitores dizem que sim, que os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem aonde devam ir. Imaginai-vos como aves em imigração, que pousam numa ilha, para aí aguardarem e se refazerem suas forças a fim de seguirem o seu destino. Então, esses mundos transitórios são essas ilhas, esses locais de aprendizado onde os espíritos errantes são convidados a estagiar para buscar instrução e instrução, né? Porque aperfeiçoamento vão ter que, numa nova encarnação, num outro mundo, buscá-los, né? E na 235, os espíritos progridem durante sua estada nos mundos transitórios? E certamente, olha, respondeu a questão de antes. Os que assim se reúnem o fazem com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para dirigir-se a lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem. Então, buscar a perfeição, então, se faz necessário estagiar nesses mundos transitórios. Ju Zangirolami. Pela natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes. A Terra, ela já foi
em alguma época também, um mundo transitório? Ju, os espíritos esclarecem que não, pois essa condição ela é transitória, ela é temporária. E também esclarecem que, por possuírem uma superfície estéril, então os seus habitantes não são corpóreos. Mas eles dizem que essa esterilidade ela não é permanente. E justamente a prova disso é que a Terra, então, durante a sua formação, ela pertenceu a um desses mundos. Kardec faz um comentário, eu vou ler um textinho aqui do comentário que ele fez nessa questão. Ele diz que durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a terra servisse para alguma coisa. E o espírito Miramês, ele faz uma conclusão, digamos assim, bem simples, em que ele diz que basta um pouco de razão para que se possa identificar dessas verdades anunciadas. Vários planetas que descrevem a órbita solar são mundos que não têm condições de fornecer corpos materiais para os espíritos, porém, se prestam como alojamentos, onde a justiça cobra de todos as reações aos seus feitos em outras casas planetárias. Na sequência das questões, a gente vai falar sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. E eu passo para a Lide a questão 241, Lide, que diz assim: os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? E os espíritos respondem, Ju, do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo o apreciam, pois diversamente do modo por que o fazeis. Mas também isso depende da elevação deles. E depende da elevação, porque o espírito que está mais elevado, ele sabe que o presente é a oportunidade que a gente tem de agir. É aqui no presente que Deus nos deu a oportunidade de a gente remediar, de trabalhar na nossa evolução. Então, a gente não vê, mas o espírito evoluído sabe que o presente é a oportunidade divina, né? É aqui que a gente vai trabalhar. E a 242, como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é limitado? E os espíritos respondem: o passado, quando nos ocupamos dele, é presente. Precisamente como te recordas de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. A gente pode fazer essa associação com a nossa vida encarnada agora, né? Se a gente lembra de um passado, de alguma coisa que nos aconteceu, é como se a gente trouxesse para o presente, né? E dependendo da nossa evolução, a gente acaba sofrendo. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramos-nos de coisas que se apagam para a tua memória, mas os espíritos não conhecem tudo, a começar pela sua própria criação. A gente vê aqui que os espíritos respondem que os espíritos veem a medida das nossas possibilidades de compreender.
Então, eu vou relembrar o passado na medida que eu compreendo esse passado e que eu posso trabalhar nele. Senão eu não vai ser me dado a possibilidade de conhecer. As lembranças, mesmo no espírito desencarnado, ela vem à medida que ele pode compreender essas lembranças. Então, a gente tem o livro do Nosso Lar, que a dona Laura, ela vai encarnar e aí ela vai lá trabalhar para tentar resgatar memórias que foi lançado o véu sobre ela, porque ela ainda não estava na oportunidade de saber. Então, agora foi dada a oportunidade dela ter a lembrança do passado e aí sim ela conhece. Por isso é importante a questão de nós estudar, porque a gente não pode acreditar em tudo que os espíritos dizem. Porque tem uns, dependendo do grau, que também não vão saber do passado, não vão saber do futuro. Então, para a gente estar atento, né? A continuação, Ju Alegrete, 244. Os espíritos veem a Deus? Lide, e os benfeitores vão dizer que só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. Ou seja, daí na 244 Kardec segue questionando assim. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem de Deus? E daí os benfeitores vão responder que ele não vê a Deus, mas que sente a sua sabedoria. E sempre que uma coisa não deve ser feita, ou uma palavra não deve ser dita, ele sente uma espécie de intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos, dizem os benfeitores, não tendes pressentimentos que são como avisos secretos? Para fazerdes ou não fazerdes aquilo? O mesmo acontece conosco, só que num grau superior, pois hás de compreender que, por ser mais sutil do que as vossas, a vossa essência, as dos espíritos, eles podem receber melhor as advertências divinas. E a ordem, na 244b, essa ordem lhe é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? E eles respondem que ela não vem diretamente de Deus, que para se comunicar com Deus é preciso ser digno disso. Deus, então, transmite suas ordens por meio de espíritos mais elevados em perfeição e em instrução. Então, é os emissários de Deus que trabalham, né, nesse intercâmbio, nesse intuir. Ju, seguindo contigo agora, a visão dos espíritos, ela é circunscrita com a dos seres corpóreos? Falando então, Ju, sobre essa questão até a 247, os espíritos nos esclarecem que a visão deles não é limitada como a nossa. Então, eles esclarecem que não, que ela reside em todo ele. E não necessitam, os espíritos não necessitam da luz para conseguir ver. Quando se trata, então, de espíritos evoluídos, todos os dons são muito dilatados. E quanto menos puro é o espírito, a sua visão também é mais limitada. E o espírito, ele tem a facilidade de se transportar para diferentes lugares, em pontos diferentes, com a mesma rapidez do seu pensamento. Então, ele pode ver em muitas partes, ao mesmo tempo, conforme o pensamento dele está. Kardec faz um comentáriozinho nessa questão, dizendo que no homem,
A visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, a abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Na sequência, na questão 248, eu vou deixar para a Lídia, então, responder, Lídia. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Ju, a 248, 49, 50 e 51 é relacionada à visão diferente da nossa, ao som, aos atributos do próprio espírito, das percepções do ambiente e sobre a música. Vou dar um resumão dessas três aqui, dessas quatro, porque traz muito do que tu já havia falado. Então, assim, os espíritos, os puros, eles mais elevados, né? Na verdade, aqueles espíritos inferiores ainda ligados à matéria é um pouquinho diferente, mas então os espíritos evoluídos, eles não percebem o som, a visão como nós, porque nós precisamos do órgão, que nem você falou, Ju, então a luz precisa refletir, nós precisamos do órgão da visão e da audição e de um objeto, né? Então, porque a luz precisa refletir nesse copo e aí eu vou conseguir ver. Então, a gente, num ambiente, precisa de luz para enxergar e precisa de ouvidos para ouvir. As percepções do espírito é um atributo dele e o espírito consegue, através dos seus poros, escutar o som, ter a visão. Ele não tem o órgão propriamente dito. Então, por isso que é diferente de nós. A comunicação deles se faz pelo pensamento, né? Enquanto a nossa comunicação é aqui pela fala, que vem até os nossos ouvidos. Então, essa é a diferença. Então, quanto mais elevado, mais percebe os sons, mais vê a beleza, consegue enxergar a beleza. Então, depende da elevação do espírito. Num ambiente com muito tumulto, com muito murmúrio, com muita luz, com muita coisa, um espírito elevado, ele consegue focar na necessidade dele. Então, ele vem em auxílio e mesmo com uma multidão de conversas e de fala e de ruídos, ele consegue focar na necessidade de trabalho dele. Então, tem 1000 pessoas conversando, o espírito elevado que vem numa sintonia de pensamento, ele consegue, então, chegar como se fosse isolar os outros sons do ambiente e chegar no objetivo dele, né? E se eles são sensíveis à música, né? Essa questão é 251. E na resposta, que eu vou deixar os colegas depois ler, bem específico, tem 2 notícias, assim. Então, que primeira, a música no plano espiritual, nos planos mais elevados, é de uma superioridade que a gente ainda não tem compreensão de entender o que é essa melodia, né? E eles falam também que a música, ela potencializa o ambiente. O que a gente tem que ter cuidado, né, a questão da sintonia maior do ambiente com os benfeitores, é que essa sintonia também pode ser pro mal, né? Então, uma música com baixa vibração traz essa mesma sintonia que a resposta dos benfeitores nos trazem de uma melodia celeste. Então, quer harmonizar um ambiente, coloca uma música elevada, né? E isso acontece nos planos maiores, colônias espirituais que, através da música, os espíritos superiores conseguem se harmonizar e eles, em André Luiz, ele tem bastante relato, né, da harmonia divina que traz essa música celeste, mas tem em colônias inferiores, no umbral, aquela música de qualidade inferior
que faz a mesma sintonia com espíritos inferiores. Então, esse cuidado com a música é mais um ensinamento da doutrina espírita para os nossos corações, né? A continuação, Ju Alegrete, questão 252. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? E os benfeitores vão responder que as belezas naturais dos globos são tão diferentes que estamos longe de as conhecer. É como tu falava na música celeste, né, nas harmonias da música celeste. Então, existem globos também que as belezas naturais são tão diferentes que os nossos olhos, eu acho que nem conseguiriam absorver tanta beleza. E sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, segundo as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. E aqui a gente pode voltar de novo àquele ensinamento do Cristo. Vejam os que têm olhos de ver e ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Né? Então, para tudo isso, há de se ter uma elevação para compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais se apagam, por assim dizer, a beleza dos detalhes. Então, imagina, né, como não deve de ser as belezas naturais desses mundos mais elevados. E na questão 253, Kardec vai perguntar se os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos. E os benfeitores vão responder que sim, eles conhecem, porque já foram também espíritos encarnados, porque também já sofreram, mas não os experimentam como vós, materialmente, né? A dor material, o sofrimento material, eles não experimentam mais porque são espíritos. Jusan Girolami, daí na sequência, na questão 254, os espíritos sentem fadiga, cansaço e necessidade de repouso? Diferente de nós, Ju, eles não podem sentir essa necessidade de repousar que nós encarnados sentimos. Justamente porque, já foi falado, eles não possuem o corpo, né, os órgãos físicos que nós possuímos. Então, como a ação dos espíritos ela é intelectual e moral, a necessidade que eles têm de repouso é nesse sentido de deixar um pouco os pensamentos mais, digamos assim, menos ativos. Então, é nesse sentido que há a necessidade do repouso para eles. Então, como eu falei, nós precisamos, porque assim, a gente sabe que durante o sono a gente tem o refazimento das nossas energias, tem a questão da síntese de hormônio, que é muito importante, né? Enfim, não vamos entrar nisso agora. Mas a diferença, então, é essa, né? E nas questões seguintes, fala em relação ao sofrimento. Quando o espírito diz que sofre, qual a natureza desse sofrimento? Você falou um pouquinho já sobre isso, né, Ju? E como que alguns espíritos se queixam de sofrer, de sentir frio e sentir calor. E a explicação que os espíritos nos dão é que quando o espírito diz que sofre, ele sofre com as suas angústias morais. E os espíritos dizem que estas angústias torturam muito mais, causam muito mais dor do que todos os sofrimentos físicos que a gente pode passar. O pensamento, que é o portador de todas as sensações. Então, os espíritos que falam que estão sofrendo, que sentem frio ou que sentem calor, eles têm essas sensações, porque, na verdade, o pensamento deles relembra situações, então, de quando eles estavam encarnados. Então, trazem, então, algumas sensações. Na verdade, o pensamento remonta àquela situação.
Então, por isso que eles têm essa sensação de, às vezes, sentir frio, às vezes, sentir calor. Bom, meninas, a gente percebeu aqui nessa nossa prosa que é bastante conteúdo, né? É um assunto que tem bastante subsídio e que a gente, numa prosa rápida, não consegue trazer tudo. Então, o convite que fica para os irmãos que estão nos assistindo ou que se interessem em aprofundar mais o estudo é que nos domingos, às 20 horas, nós temos o nosso grupo de estudo que dá uma esmiuçada em todo esse conteúdo, que pode sanar as dúvidas, as dificuldades. Então, o convite que fica é que aqui nós não vamos trazer todos os esclarecimentos, porque o tempo não nos permite, mas no grupo de estudos juntos a gente consegue, né, então, auxiliar nesse sentido. Então, o convite que fica é: vamos participar do grupo de estudos aos domingos, né? Falávamos antes que já faz um bom tempo que estamos estudando e parece que quando às vezes chega um conteúdo, a gente parece que ainda não viu e que sempre tem alguma coisa a agregar, né? Então, nos encaminhando para o final da nossa prosa, eu agradeço a companhia de todos, a companhia das irmãs que auxiliaram no trabalho desta noite. Já me despedindo, deixando um abraço fraterno, carinhoso em todos, que tenhamos um restante de semana proveitoso, produtivo, e até uma próxima oportunidade, ou no grupo de estudos, ou na nossa roda de conversa da semana que vem. Uma boa noite a todos, e eu deixo agora que a Ju, da Girolame, deixe o seu boa noite. Da mesma forma, meu sentimento de gratidão pela companhia de vocês, minhas amigas queridas, e pela companhia de todos que estiveram conosco hoje. Se ficou dúvida, com certeza deve ter ficado, muitos questionamentos, é muito bom, a gente fica muito feliz. E se essas dúvidas fizerem com que vocês busquem nas obras básicas o esclarecimento, maravilhoso, né? Então, é impossível a gente colocar aqui tudo que tem no livro, tudo que o livro nos traz, mas a dúvida é sempre um motivo para que se busque, para que se compreenda. Então, gratidão a Deus sempre por essa oportunidade. Mando meu abraço afetuoso para cada um e até uma próxima roda de conversa. Amigos, amigas queridas, companheiras de caminhada e de estudo, muito obrigada pela parceria, pelo aprendizado, obrigada pela atenção e companhia do pessoal que nos assiste toda quinta-feira. Eu fico muito, muito, muito feliz, grata por poder participar. Cada roda de conversa é um momento que eu estudo mais, que eu reflito mais, que eu aprendo mais, e eu sei que isso para minha jornada é muito bom. Uma boa semana a todos, que Jesus abençoe a todos vocês e até a próxima quinta. Sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz.
com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, construindo a paz.